Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem, para você que está um pouco apressado, está vendo esse vídeo aí de uma maneira meia, espero que seja rápida, algo desse tipo, sinto lhes dizer, mas esse vídeo penso eu que não é recomendado para você, pelo menos nesse momento, porque a Vipassana pode ser tudo menos pressa, então requer tempo e eu vou me alongar aqui nessa conversa. É assim, eu tive a minha experiência com a técnica Vipassana de meditação agora em 2026. Foi o carnaval mais badalado que eu já passei em minha vida. Iniciamos no dia 11 de fevereiro de 26 agora, terminamos no 22, voltei para casa no domingão. Fiz na Unidade São Paulo, aqui no Brasil. E sobre a história, sobre questões práticas, digamos assim, eu não vou me alongar muito, porque não é o intuito do vídeo, a ideia é mais passar aqui a minha experiência, o meu sentir pessoal, eu como indivíduo, levando em conta, é claro, a minha subjetividade. E aí, sendo assim, eu vou colocar o link abaixo, na descrição do vídeo, do Dhamma aqui de Sampa, de São Paulo. Penso eu que só temos dois aqui dos grandes, né, no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E vou deixar também na descrição a unidade que eu quase participei, que é a da Bélgica ou a da França, né? Pessoal que está na fronteira ali entre Bélgica e França, é tranquilo também. Só não fiz quando morava fora, devido à logística de trabalho, né? É aquela, vou pegar férias e vou ficar meditando uns 10 dias. É bem curioso isso, né? Então vamos lá. A nível de inscrição é super prático, super prático. Prático fazer a inscrição. Agora a espera conseguir a vaga não é tão simples assim. No meu caso mesmo, eu fui chamado na repescagem, uma pessoa que desistiu e eu acabei recebendo um e-mail e concluindo a minha matrícula. Mas não é um bicho de sete cabeças, basta ter paciência, fazer a inscrição e aguardar. No meu caso, foi a minha primeira experiência nesse Dhamma, né, nessa unidade aqui de São Paulo. Bem, agora sobre a história. É assim, passando de maneira bem breve. Essa técnica é uma técnica criada por nada menos, nada mais do que esse iluminado aqui, Shakyamuni Buda, há mais de 2.600 anos atrás. E quem difundiu a técnica aqui no Ocidente, na Europa, foi o Goenka. Esse Goenka, um indivíduo nascido ali, fronteira próximo à Índia, que hoje é a Índia, né? O país se chama, antigamente se chamava Birmânia, hoje é Myanmar, alguma coisa assim, mudou devido a questões políticas. E o mais curioso é assim, eu acho que vai de frente, vai de encontro com a realidade da maioria de nós, né, que vive nesse frenesi, nessa matrix, nessa loucura do dia a dia. Que é assim, ele foi, né, um indivíduo bem-sucedido, de classe média alta. Tudo isso a gente aprende nos áudios, nas palestras por áudio, que acontece todas as noites, já contando um pouco aí da rotina lá no Centro Dhamma de São Paulo. Era um indivíduo abastado, considerado rico pra gente, já nascido em família de grana aí, e ele atingiu, antes dos 30 anos, muitas das coisas que a gente almeja nesse plano aqui, né? Grana, status, essa coisa toda. E atingido essa linha, digamos assim, né? Esses desejos mundanos do ego, ele tinha muita enxaqueca, umas dores de cabeça brutal. E aí procurou médico na Inglaterra, no Japão, ele viveu muito tempo fora, na Índia também. E aí, ou seja, ele tinha recurso para ser visto, né, para ser assistido, aliás, acompanhado por médicos aí de uma bagatela de alta prateleira. E ninguém resolvia a bendita da enxaqueca. Daí nasceu a busca pela sentada, é o termo que a gente usa, né, sentar e meditação, Vipassana. Ele procurou, eu não me lembro agora o país, se foi na própria Birmânia, ou um país que faz fronteira ali, e ele, meio que descrente, falou, cara, eu vou tentar isso. Indicaram para ele, eu vou me concentrar
porque aí já partindo no significado de Vipassana, que é o nome da técnica, nada mais é do que a purificação, nada mais é, simples assim, né? A purificação do nosso coração. E como isso se dá? Através da auto-observação. E aí eu pego emprestado da frase atribuída ao grande Sócrates, conhece a ti mesmo. Ou seja, observe-te dentro e as coisas serão solucionadas, pelo menos, ao menos percebidas. E foi aí que ele resolveu, ele abriu mão, com uma certa resistência de um homem muito racional, né, muito inteligente, e aí decidiu viver esses 10 dias de silêncio e de introspecção. Bom, essa é a parte de Goenka, que é o cara que difundiu a técnica de Buda. Agora vamos a um pouco aí as regras de base para aquele indivíduo, para você que está me assistindo e almeja viver essa experiência. Logo de cara, logo no site, nos e-mails, a gente já assina virtualmente uma espécie de petição que depois se repetirá pessoalmente lá no Dhamma, lá no centro, que é acordar, acordo, né, no sentido de acordo consigo mesmo, principalmente, o acordo dos 10 dias, 240 horas de silêncio. Ou seja, a gente não fala, cara. Isso é muito hard, assim, é muito interessante. Somos proibidos, né? Proibidos. É claro que um ou outro ali a gente pode dar uma escorregada e acabar falando. Mas já coloque na tua cabeça aí que o negócio é sério e para a gente ter uma absorção de forma mais genuína dessa experiência, desse plongé, né, desse mergulho na introspecção, é aconselhável que encare como um adulto, né? Uma experiência séria e não fale, não falemos. Então é a lei do nobre silêncio que eles chamam. Não falar, você pode ficar sozinho no quarto ou com, salvo engano, no máximo 3 pessoas e mesmo assim ter esse compromisso, essa seriedade, né, de não abrir a boca, não falar. Fale consigo mesmo, hein? E não de maneira oral, né? Em pensamentos. Então é não falar, não matar, não praticar atividades SX, vou falar assim porque eu não sei se o YouTube vai dar uma barrada, não roubar, não ter maus pensamentos. Tem uns 5, salvo engano, 5 regrinhas aí de base nessa petição para a gente poder participar e fazer esse mergulho de forma, como eu disse, genuína, mais profunda e ter frutos daí mais significativos. Então é isso, são 10 dias em silêncio, quarto individual ou não, a nível de... Você pode estar me perguntando, pô, mas quanto tempo eu vou meditar? Pelo planning que a gente tem, o planning é programação, ele fica atrás da porta ali do nosso quarto ou em qualquer lugar, vários lugares do Dhamma, do centro de meditação. Planning começa às 4 horas da manhã, vai se preparando aí para você que não tem o hábito de acordar. Ah, e o detalhe, já deixando mais uma informação super importante. Nosso telefone já é confiscado na entrada, a gente coloca no saquinho. Livro, caderno de anotação, nada disso é liberado. Ou seja, são 10 dias de profunda introspecção. A ideia é não haver distrações, né? Porque com livros, diários, celular então nem se fala, a gente vive na matrix da thumb, né? Do ficar olhando ali aquelas bobagens, enfim. Então é imersão total e fazendo mais um reforço aqui. Cara, não drible, não faça molecagem, sabe? De pegar o telefone e esconder, colocar na bolsa, eu tenho filho, eu tenho... Se organize, entende? Antes de ir para uma imersão dessa. Então, é um curso super valioso, você pode ter vários insights ali, tem muitos momentos de cartaz, para quem não conhece, eu não sou psicólogo, mas é o movimento na psicologia, né, de a gente pensar, refletir sobre aquilo e esboçar isso, seja em riso, seja em choro, seja em tremble, né, tremer ali. Enfim, são emoções que afloram e o corpo fisiologicamente reage de alguma maneira. Então é isso, nada de telefone, caderninho, caneta, vai ficar tudo confiscado. Então faça
esse acordo consigo mesmo, né, para ter um resultado mais significativo. E só para finalizar essa parte, né, de compromisso consigo mesmo, eu me pego a pensar, você imagina, você esconde o telefone, ou leva um caderninho, ou fica tentando falar com seus colegas ali no momento do nobre silêncio, de forma inconsciente, que a gente já vai para lá também, para o centro, para trabalhar o inconsciente. Eu penso que nós mesmos, ao quebrarmos essas regras, nós mandamos uma mensagem para o nosso inconsciente dizendo o seguinte: eu sou fraco, eu sou uma farsa. Entende? Por quê? Porque se você se compromete a não falar 10 dias, a não usar o telefone, a não escrever, a não ter um livro por perto, e você o faz, então, cara, entende? Eu acho que talvez não seja o momento de você procurar uma experiência dessa, é a minha opinião, né? Minha humilde opinião aqui. Então, é isso. Essa é uma parte. Agora vamos trabalhar a questão: é pago ou não é? Gente, isso é que eu achei uma sacada assim do, do Goenka, né, que trouxe essa prática pra gente. Isso é muito lindo. Eu penso que eu esteja aí uns 8, 10 anos na busca, né, como desperto, buscando contato com livros, com filosofia. Me tornei um sujeito mais introspectivo, mais atento ao sutil, mais sensível também como homem, como indivíduo, como ser humano. É a questão do business, porque hoje o mundo espiritual é um puta business, né? Assim, é visível, né? Eu andei no ano novo vendo algumas experiências, não é uma crítica, é uma observação, para ter uma vivência assim mais profunda, conhecer pessoas que estão em busca do sutil, da busca do dentro, né, da introspecção. E o que eu estou querendo? Eu estou querendo chegar aonde? Em retiros. E a maioria dos retiros que eu vi de 3, 4 dias, R$ 5.000, R$ 6.000, e na Vipassana, nessa técnica abençoada, cara, é muito verdadeira também. E o porquê? Além da infraestrutura, que eu vou chegar lá também, é muito bacana, vou dividir um pouco aqui o meu ponto de vista, não se pede grana, você não paga para viver 10 dias no lugar com ducha, toalete, sala de banho, cama, mesa e banho. 3 refeições por dia, inclusive já passando aí para a refeição. Café da manhã às 6:30 da manhã, almoço às 11, e a última refeição, que são 2 frutas, um chá, um copo de leite, alguma coisa assim, às 17, que vai até às 18. Então, às 17 a gente está fazendo a última refeição. Vamos se preparando. Eu não passei fome, de antemão, já emendando o assunto, que é uma coisa que me trazia um certo medo. Eu como um ogro, né? Assim, na minha vida do cotidiano, mesmo sendo um indivíduo magricelo. E eu falei, cara, eu vou passar fome. Eu ouvi falar que nesses lugares é vegetariano, vegano e tal. Vou morrer de fome. Gente, sem exagero, nas minhas 40 primaveras aí de existência, foi um dos períodos que eu comi melhor na minha vida. Eu me nutri, na verdade, né? Sim, a comida é vegana barra vegetariana. Na verdade, salvo engano, só havia 2 produtos derivados de leite, que eram leite de vaca, mas sempre tinha uma opção de leite de amendoim ou leite de aveia. E teve um momento nos 10 dias que houve queijo ralado, alguma coisa assim. Ou seja, derivado do animal, né, da vaca. Mas no mais é só... Mas a comida é maravilhosa, inclusive é mais um ponto aqui que me despertou o desejo de me tornar, pelo menos em um primeiro momento, vegetariano e depois, quem sabe, vegano, porque a comida é super rica, nutritiva, e é outra vida. Eu quebrei um puta paradigma, assim, sabe aquele julgamento idiota, assim, de gente ignorante mesmo. Vegetariano passa fome e tal, come mato. Os caras comem muito bem. E voltando, que eu já perdi na minha fala, apesar que está dentro do contexto, é a questão de ser gratuito, comida vegana, vegetariana. 10 dias de cama, mesa e banho, não te cobram nada por isso, nada. Não é aquela... Ou seja, não é um business, não é um negócio. Né? O negócio é super verdadeiro, gente.
Só no final, é óbvio, né? Porque o centro, o Dhamma, ele é gerado, essa roda, né? Que é a roda, tem a roda de Sansara, que é dos karmas, se eu não me engano, né? E tem a roda da felicidade, da abundância, a abundância também. Que é solicitado, na verdade é divulgado, né, para aqueles que puderem e quiserem fazer as suas doações financeiras em grana, em mão de obra também, mas o mais solicitado é o benevolo, né, que é aqui eles falam servir, serviço voluntário na cozinha, na limpeza, etc. Então é isso, o Dhamma é maravilhoso, é uma experiência ímpar, assim. Tudo que eu estou colocando aqui é o meu sentir e o meu lembrar, né? São as minhas memórias. Tem coisa que eu posso falhar e não levem tudo ao pé da letra. Salvo engano, do terceiro ao quarto dia, a técnica aplicada é a Anapana. Ou seja, digamos que é aprender a respirar com calma. Respirar sempre pelo nariz, nada de boca aberta. E já partindo para um aspecto muito rico que eu achei na Vipassana, na técnica, que, cara, todos os dias nas palestras do Goenka, né, com tradução em português, ele dava aquelas, no meu entendimento, alfinetadas, assim, de leve, né, mas de maneira ética e respeitosa. Ela é uma técnica muito rica porque não tem intermediário. Para você acessar o inconsciente na Vipassana e ter momentos realmente de profundidade consigo mesmo, não tem intermediário no sentido de chás, de bebidas, de intermediários, entende? De sons para te levar em algum lugar. Ah, agora você está vendo uma cor azul, amarela. Essas meditações com intermediários, né, com guianças aí. Não tem. O intuito da Vipassana, como o Buda fazia, é se escanear, fazer uma varredura, uma introspecção profunda da sua pele, do seu sentir, dos seus órgãos mesmo, quando você chega num momento mais hard, assim, mais punk, mais profundo, só com a introspecção, só, né? Dominando esses cavalos selvagens, né? Como diria Bhagavad Gita, nas rédeas da carroça ali. Tem que segurar a sua mente. A mente vagueia. Ah, eu tenho que jogar bola, tenho que lavar a louça, tenho que trabalhar, cabeção pensando, né? Você traz o pensamento para cá só com a força da mente. Não. Sorria, seja gentil, sem se automutilar, sabe? Ah, eu sou um ignorante, um burro, um estressado. Não pode fazer isso. Então, seja gentil consigo mesmo, sorria, brinque e traga a mente de volta. Não, eu estou aqui, estou praticando essa técnica Vipassana e estou analisando dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, fazendo o scan. Estou colocando aqui de uma forma bem simplista, hein? Então, Vipassana é isso, é fazer uma varredura, 3 a 4 dias, técnica Anapana, aprender a tranquilizar a mente, respirar, e agora do quarto ao 10º dia eu estou rindo de desespero, porque como eu sofri, vou entrar nessa parte também. Daí a gente já aprendeu a respirar, bem fininho, saindo só o arzinho aqui na parte do triângulo, parte respiratória, aprendi. Agora vamos para eu não lembro o nome da técnica, Datia, que é o hard. Pessoal, a tradução eu me lembro porque ficava latejando ali na minha cabeça, que é firme determinação. Firme determinação. É um momento de 1 hora de meditação, que acontecem 3 vezes ao dia, de 1 hora. São sentadas de 1 hora, que o certo mesmo, se a gente fizer a técnica perfeitamente, é procurar uma posição adequada, que a gente fique mais confortável, desde que esteja com o tronco, pescoço ereto, ou um pouquinho inclinado, né, no formato da coluna vertebral, e não se mover mais durante 1 hora. É um desafio, assim. Eu nunca vi uma coisa tão desafiadora, no sentido de introspecção, meditação. Então é isso, 3 dias de Anapana e depois a gente segue fazendo a firme determinação, que é a meditação hard, que eu vou entrar agora na pauta do sofrimento.
Bem, eu confesso para vocês que logo no início, quando eu me inscrevi, tinha uma parte de mim que tinha bastante medo, receio de ir embora, desistir rapidamente. Só que tinha um outro lado mais egocêntrico, egóico, esse eu crítico que fala demais, tagarela, que pensava o seguinte: eu morei 10 anos na Europa. E eu digo isso porque a condição, se alguém estiver me assistindo aí que já viveu na condição, mesmo que tenha sido um intercâmbio mais rápido, é muito difícil, sabe, viver fora. No meu caso foi longe da minha família, dos meus. Então foi muito desafiador, eu passei muitos perrengues assim. E ou seja, isso me deu muita casca de valentia, essa coisa assim, de enfrentamento, de zona de conforto, de sair da zona de conforto. E por vezes eu pego isso como exemplo e falo, cara, o que um cursinho de 10 dias em silêncio, sem telefone, vai me trazer de incômodo? Cara, vou tirar isso com o pé nas costas, né? Pois bem, tomei vários tapas na cara. A questão de ficar sem telefone foi a mais tranquila para mim. Agora, de não falar, assim, você coabitar com seus amigos, inclusive é segregado, né? Tem a parte de mulheres e homens. Nós éramos mais ou menos uns 36, 38 homens ali, coabitando, usando as mesmas salas de banho, os toaletes, comendo com o cara ali do lado com os amigos e não poder bater um papo, cada um olhando para o seu número e para frente. Introspecção total. Foi muito difícil. Eu sofri muito com dores musculares. Espero que você não pegue isso para você e diga, comigo vai ser pior, vai ser a mesma coisa. Não, não, não. Lembre da subjetividade do indivíduo, cada um é um. Eu passei por uma cirurgia aí abdominal alguns meses atrás, isso me prejudicou também, enfim, é uma história à parte. Ou seja, né, a área abdominal está mais frágil, isso engloba a coluna. Tive muita dor na escápula, na lombar, porque tive que ficar parado ali, cara, tentando controlar o cabeção, a mente que não parava. Então foi super desafiadora. Pensei em desistir umas 3 ou 4 vezes no mínimo. Então, assim, exigiu muita resiliência, muita força mental. E eu consegui, cheguei até o fim, por honra mesmo. Teve períodos que foi pela honra. Falei, não, eu tenho que ir até o fim. É um compromisso comigo mesmo, não é com o outro que concluiu, que fez, não me interessa. A questão é comigo. O meu eu maior, né? O meu eu maior eu chamo de eu inconsciente. E o meu eu é esse euzinho, o Adriano, o cara do ego, que viajou, que conhece, que se relaciona, blá blá blá, né? Então, a galera que está em busca do profundo aí vai me entender. Então é isso, essa é a parte das técnicas de Vipassana. Agora, para concluir, para o vídeo não ficar com 1h30, eu vou trazer algumas coisas assim que eu achei bem belas, mais poéticas, que eu gosto de poesia, e que me marcaram nessa experiência de 10 dias. A primeira, eu sou um sujeito muito observador. Como a gente ficava com a boca fechada ali, só com os olhos, eu tive momentos de introspecção assim raros que eu nunca tinha vivido até então. Esse centro, esse Dhamma, ele fica no meio da Mata Atlântica, numa área reservada aqui, ambiental de São Paulo. Então é riquíssimo. Aí eu pude acompanhar o trabalho das formigas diariamente, nas horas de folga, né? Ficava fazendo as caminhadas no jardim. E era lindíssimo, cara. Eu nunca parei para ver assim como as formigas trabalham, sabe? E de maneira organizada. Ora carregavam flores, folhinhas rosas, outra verdes. Outra hora carregavam outros corpos, né? Assim, de outras espécies. Aranhas de todo tipo. Eu nunca salvei pernilongo na vida, inclusive não matarás, e não matarás qualquer espécie, qualquer tipo de vida. É uma das nossas honrarias, obrigações antes de começar o curso. Eu consegui não matar nenhum bicho em 10 dias. Eu, que era um exímio matador de pernilongo, vivia batendo, matando os bichos. E a gente tinha que capturá-los dentro de uma caixa, como se fosse uma caixa de paçoca de doce, transparente. Envolvíamos numa folha de sulfite e abríamos a porta do quarto e liberávamos o inseto. Olha a sacada, né, do Buda. O Buda, eita homem. Enfim, então é isso, acompanhar as formigas. Cruzei com borboletas incríveis, assim, lindíssimas.
vários tipos de insetos, até um tipo de raposa lá eu vi. Então é um encontro assim com a introspecção bem profundo. E uma das máximas da Vipassana, né, é a impermanência, né? Anitya, anitya, anitya. Não me lembro se é em sânscrito ou é em Pali essa palavra. Só que me pegou, eu já acompanhava essa máxima da impermanência por ter lido algumas coisas de Buda, né? E por admirar o budismo também, que tem essa premissa, né? Essa máxima da impermanência. Tudo se constrói, nada é permanente. E a técnica da Vipassana, se você estiver atento, inclusive é isso, esse não desistir durante a técnica. Minhas costas ali doíam, minha lombar, meus braços, minhas pernas, joelho. É isso, não desista, entende? Se concentre na dor ou na alegria, né? na satisfação. Só observe aquilo. Por exemplo, nossa, eu senti o meu coração bater agora e me deu um contentamento. Observe esse contentamento, mas também não deixe o seu ego se apoderar dele e a partir daí só desejar esse contentamento, essa alegria de escutar o coração bater. E para o desconforto a mesma coisa. Cara, minhas costas vai explodir. Olha para essa dor uns 2 minutos e diga a si mesmo de maneira mental, né? Tá doendo muito. Mas é assim mesmo, tem um propósito. Isso quer me mostrar alguma coisa. De repente, alguns sankaras, né? Que quer se manifestar ou sair ou se diluir. Meus karmas, não sei, dependendo da crença de cada um. Olhe para aquela dor e resista. Por quê? Porque vai passar. Ou seja, anicca. Tudo se transforma, é impermanência. E por que eu trago isso com a minha reflexão do jardim lá fora? Porque eu vi árvores mortas, gigantes, árvores centenárias, que no meio do tronco delas haviam florzinha, outras árvores nascendo, usando como base o tronco dessa árvore. Olha que lindo isso, cara. Ou seja, um corpo morto, né, de uma árvore que tombou, a vida florando ali. Ou seja, é sempre essa transformação do cosmos, né, do uno, a unidade. Eu vou morrer? Morrerei daqui, não sei, às horas, espero que não, dias ou anos ou décadas, e voltarei do pó de alguma forma, seja como adubo para o alface ou para o... Enfim, não sei se vocês estão me entendendo, entende? Então essa transformação não para, né? Tudo se transforma. Então é isso, não se apegue à dor e nem a uma satisfação momentânea, porque tudo passa, o bom e o ruim. E a ideia da Vipassana, purificar o nosso coração, nos fazermos sujeitos mais sensíveis e nos preparar para as dores do trânsito, das ruas, dos enfrentamentos diários, com a família, com as nossas relações. E, para me alongar mais um pouco, falando de experiência, durante esses 10 dias, eu queria deixar também a minha memória, né, para as anedotas, são pequenas historinhas que o Goenka contava todas as noites, bem interessantes assim também. Por hora pode parecer simplistas, coisas que eu já tinha muitas delas escutado, lido em livros, escutado em palestras também, que é sobre a resiliência, né? Por exemplo, aquela historinha, uma delas que eu colocando aqui na minha linguagem. Por exemplo, o sujeito no trânsito, ele prepara o arco e flecha para te dar uma flechada, ou seja, com xingamento, uma buzinada, ele está lançando um veneno ali, né? E se você for um cara que frequenta a introspecção, a Vipassana, ou seja, qualquer outra prática que nos ajuda a nos mantermos no equilíbrio, você não vai revidar com outra flecha, entende? Porque a partir do momento que você pega a flecha com veneno para voltar para o agressor, você já passa a ser um agressor também, né? Ou a gente pode trazer a analogia do combustível. O cara joga uma granada em você, algo de combustão, e você joga outra, ou joga gasolina, entende? Então, vai ter uma explosão ali, né? Então, essas historinhas que eram contadas todas as noites via áudio eram bem significativas também.
Já pegando esse gancho da palestra, é curioso, eu não estava pensando em falar isso, mas eu pensando na resistência, na resiliência seria melhor, entre homem e mulher. Eu sou um fã de mulheres no sentido de ter a minha mãe, né, que é a minha rainha, assim, a pessoa que eu mais admiro, que me constituiu forte para a vida, inclusive para viver uma vida de imigrante lá fora, uma mulher muito forte. Eu queria dizer, como uma mulher, né, o sexo feminino, na verdade é o sexo forte, né, cara? Porque eu via quando a gente ia começar as palestras lá no centro, eu acho que nós éramos cerca de 70 e poucas pessoas ao todo, entre homens e mulheres. E a nossa ala dos homens, cara, a galera destruída. Eu tô falando, não é um julgamento meu, né? Eu sou muito observador. Eu era o primeiro, já me preparava várias almofadas, ficava na parede para ter um pouco de respaldo a nível de coluna, como a minha coluna estava rachada, eu tinha que ficar lá escorado. Porque mesmo no momento da palestra, a gente tinha que ficar em uma posição adequada, entendeu? Não podia ficar todo jogado lá de qualquer jeito. Então tinha que ter uma postura ética. Então os homens, eu via aquele paredão, todos surrados, você via na cara dos caras assim, galera exausta, como eu disse, inclusive eu primeiro, cansadão, pedindo arrego, querendo ir embora. E as mulheres, você dava aquela olhada assim do lado direito, cara, pelo menos no, visualmente. A maioria delas, as mulheres bem postadas ainda, firmes lá, poucas na parede. E aí eu pensava, né? Matéria para reflexão. Meu Deus, né? Como que o sexo feminino é. Inclusive pode dar à luz, né? Então tá explicado, né? Se fosse um homem para dar à luz, eu acho que nós morreríamos no parto. A grande maioria de nós. E para acabar, me alongando mais ainda, mais uma dos momentos bonitos ali que eu tive com a galera ali, com os homens, cara, no momento do nosso banho de sol ali, era tão bonito ver os caras, a gente fazendo aquele rodízio em busca do sol, o sol nascia mais ou menos depois do nosso café da manhã, umas 6h50. Ele tava meio que estralando já assim, sabe? E a gente ali buscando, cada um na sua meditação, seja no filho, na esposa, na família como um todo. E eu viajava, sabe? Eu falava, cara, vou escrever um livro ainda sobre esses momentos. Cada um na sua introspecção. Tinha um sujeito lá que vivia fazendo as suas caminhadas e sorrindo. Eu falava, que bonito tudo isso, né? E depois que acabou o Nobre Silêncio, que foi no dia 10, por volta das 11 horas da manhã, cara, tive cada embate assim com pessoas que não tem vergonha de falar do sutil, sabe? Encontrei caras ali que amantes da filosofia também, que a gente trocou sobre celibato. Dificilmente homens falam isso de maneira aberta, com o peito aberto, sabe? O outro falando que chorou porque achei isso magnífico. Porque ele acabou matando uma abelha que tinha um mictório que a gente fazia xixi lá, os homens, ficava infestado de abelha. E eu ficava me perguntando, caraca, será que essas abelhas têm ferrão ou não? Ficava com medo do caramba. E aí ele falou que foi urinar lá, não viu a abelha e matou a abelha, cara, depois que acho que ele disparou a água, né, a descarga. Falou que chorou. Olha que bonito isso, que poético, né? Ou seja, muita gente que trabalha o sutil, são pessoas que já vêm, geralmente, com um trato mais fino, né, para aquilo que, como acho que o Pequeno Príncipe falava, né, Le Petit Prince, o belo, o bonito, ele é invisível aos olhos, né? É alguma coisa assim. Então é isso. Muito obrigado por chegar até aqui, para aqueles que tiveram muita paciência e perseverança de ver um vídeo enorme em tempos de liquidez, né? Ninguém tem paciência para nada. Mas se ninguém vê, valeu, porque aí eu vou montando as minhas histórias aqui no YouTube e servindo como um catálogo para daqui uns anos, se eu estiver por aqui, eu poder refletir, olhar o que eu falei, ver o que aquilo corresponde ainda com a minha história ou não, e é a vida que segue. E fiquem à vontade aí para aqueles que se sentirem um chamado de deixar um comentário. Se já participou, se tem vontade de participar, se pratica algum tipo de introspecção, de meditação. E a última informação, que eu não falei, qualquer pessoa pode participar. Isso que é o mais belo da Vipassana também. Se você for da Umbanda, católico,
diversas religiões que temos aí. Ateu, você pode participar desses 10 dias aí de plongé, de mergulho total no seu inconsciente. Pelo menos tentar, né? Beleza? Até a próxima. E pegando emprestado a máxima de Goenka, que todos os seres sejam felizes. Até.